Maravilha. Então, agora entrando sobre como são os casos, né? Como que são os casos do meeting, como que a gente organiza para esses casos. E o primeiro grande ponto é que os casos são feitos para corresponderem à realidade. Então, eles são feitos para serem reais, né? E a gente vê, a neurociência já explica, né, que o nosso cérebro não distingue o que é ficção do que é real se eu estou vivendo. Então, se eu estou numa ficção, numa simulação de uma negociação, ou se eu estou numa negociação real, o meu cérebro está aprendendo tanto quanto, né? Ele está aprendendo tanto quanto. Por isso que a gente busca que os casos sejam reais, o mais real possível. A gente conversa com as pessoas que têm, se é um caso ano passado, né? Até uma, inclusive me ajudou, a gente estava no grupo de redação do caso, né? Então, quando a gente faz a redação do caso, a gente conversa com pessoas da área, conversa, entende a temática, né? Pede para elas olharem os casos, inclusive, né? A gente tem parceiros que podem nos auxiliar na redação dos casos, né? Os nossos parceiros podem estar justamente sendo patronos dos casos, né? Porque a ideia é que realmente seja com base na realidade. Então, a gente primeiro tem esse grande critério, que é trazer questões reais, e pensar como que elas poderiam ser desenhadas numa negociação onde está envolvido o cliente e o advogado, né? Então, lembra que o meeting ele é para todas as áreas do conhecimento, né? Então, as equipes são formadas por estudantes de todas as graduações, com um estudante de direito para representar o advogado, né? Então, a gente vai ter ali na mesa de negociação um estudante de engenharia, letras, filosofia, relações internacionais, administração, engenharia, psicologia e todas as demais que eu não falei que existem, né? Junto com um estudante de direito para fazer às vezes do cliente, do advogado. Então, o caso ele vai ter questões jurídicas envolvidas, como qualquer negociação da nossa vida. A gente, para tomar uma decisão, tem que saber se essa decisão para de pé, né? Tem que saber se ela é contra a lei ou não, né? Então, o advogado ele vai estar ali para ajudar nesse ponto. O que está dentro do legalmente aceito, né? Do que é legítimo, o que não é. Às vezes, a gente vai ter um conflito, então, às vezes, a gente vai precisar do advogado para ver em relação a esse conflito, se não resolver na negociação, vai para o judiciário, não vai, pode tentar mediar, pode tentar arbitrar, pode tentar qualquer uma das demais multiportas que estão à disposição do advogado. Então, pode ser que os casos tenham conflitos, pode ser que sejam questões transacionais. Então, nós já tivemos abertura de fábrica, a sucessão em fábrica de chocolate, abertura de empresa, contratação de profissional para tocar uma instituição de entretenimento, a gente já teve investimento em startup, a gente já teve parceria para a organização de joint venture para a questão de óleo e gás, então já teve muitas coisas, né, muito diferentes uma da outra, e todas elas reais, né? Então, óleo e gás para fazer uma joint venture é algo muito concreto, a questão de contratação de pessoal para tocar alguma parte específica de alguma organização é algo que acontece todo dia, sucessão de alguma empresa que tem alguma questão familiar importante também é algo que acontece o tempo todo, né? E hoje em dia, cada vez mais, investimento em startup, organização de novas empresas, então a gente sempre busca esse ponto, né, de realidade. E o segundo ponto é nós estamos alinhados com os ODS, né? Então a gente preza muito a sustentabilidade em todos os níveis, né? Não só ambiental, em todos os níveis. Então o ESG é algo que a gente busca também olhar isso na prática, no concreto, né? Então que a gente consiga trazer aos casos essas preocupações reais, né, sobre como tomar decisão consciente, como saber os impactos das decisões que estão sendo tomadas. Então, que os estudantes também possam começar a desenvolver esse senso crítico, né, esse raciocínio completo, de saber que as decisões impactam, e elas impactam o ambiente, elas impactam tanto o meio ambiente, quanto o ambiente organizacional, né, quanto todas as questões trazidas aí pelo tripé do ESG, né, que é a forma de materializar, digamos assim, os ODS. Então, a gente tem esse segundo critério, que a gente leva muito a sério também, da sustentabilidade. E aí, o terceiro critério é o desenvolvimento. É os estudantes poderem se desenvolver a partir, se desafiar a partir do caso, né? Então, não são casos simples, né? Não são casos extensos, não são extensos, mas são complexos, né? Então, sim, precisa estudar e sim, precisa fazer leituras complementares, não são casos que têm todas as informações dentro deles. Então, as equipes precisam buscar informações
complementares, conversar com pessoas do ramo, né? E a gente sempre tem para os avaliadores um ponto importante, né, que a gente aborda muito no treinamento dos avaliadores, que é as equipes podem trazer informações extras. Por exemplo, fiz uma pesquisa, descobri alguma questão além do que está escrito ali no caso, desde que não seja benéfica para si mesma. Então, eu encontrei uma informação que muda o nível das equipes, ou seja, eu encontrei uma informação, ou criei, inventei, uma informação que me coloca num espectro maior. Por exemplo, uma das nossas negociações que a gente teve no ano passado foi em relação a startups e investimento. Então, ia ter um banco que ia fazer uma parceria com uma outra empresa e eu investi numa startup que tinham se conhecido num evento, numa feira. Então, vamos lá que não tenha o valor do balanço do banco, balanço patrimonial do banco, não tem esse valor no caso. E aí eu crio que esse valor é tanto, porque o caso diz que o maior número que eu posso investir na startup é 30% do meu balanço, mas não tem informação do balanço. Aí eu crio, aí eu pego tanto, e aí eu tenho um número que o caso não me deu. Não posso chegar nesse nível. Mas eu posso entrar no Google, entrar com pessoas do banco que eu conheço e descobrir que a média bancária de balanço gira em torno de tanto, e aí com base nessa média eu trago um percentual e explico para outra equipe que foi com base numa pesquisa de mercado, a média de volume de balanço é nesse caminho e eu consigo trazer um número relacionado. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque os casos, eles não têm todas as informações, é impossível, obviamente, né? Quando um cliente nos traz as informações, ele não vai nos trazer num e-mail tudo, numa ligação, tudo. Então, a gente precisa também ter essa desenvoltura de fazer pesquisas complementares. Então, o terceiro grande ponto, né, que guia a criação dos casos é que ele seja desafiador e exija pesquisas complementares. Então, primeiro, seja real, pare, converse com a realidade. Por isso que, por exemplo, em cada ano a gente tem uma temática. A gente teve a temática da relação entre países, quando foi o óleo e gás. A gente já teve a temática da relação entre pessoas, quando foi a sucessão da fábrica de chocolate. A gente já teve questões culturais, quando a gente foi a organização de um evento no Xingu. Então, honrar as origens e a cultura. A gente já teve a questão da inovação, no sentido de criação de parcerias, então, mais do que inovação, a questão de interesses múltiplos de diferentes envolvidos poderem fazer algo juntos, que foi na questão das startups e dos investidores. E esse ano a gente vai inaugurar para a próxima edição, a 6ª edição, a inovação. Então, a gente vai estar olhando para os aspectos da inovação vinculados com o segundo ponto, que é os ODS e as questões de sustentabilidade. E aí o terceiro traz tudo isso, traz essas informações para que seja desafiador para o estudante, né, para que ele entenda, né, nem sempre as coisas estão mastigadinhas, e aí com base nisso ele consiga fazer pesquisas complementares àquela necessária para estruturar a sua estratégia. Então, dito isso, queria ouvir um pouquinho a perspectiva, né, de quem já foi, então está aqui conosco a Maria Eduarda, que já foi competidora e hoje está na organização, a Manuela, que já foi competidora e coach e está na organização, a Thelma, que organiza o networking, então que também pega a perspectiva dos estudantes enquanto estão ali no networking e eventualmente falam sobre os casos, e já teve na redação, né, tá até hoje conosco na parte da redação dos casos, né? E a Ana Paula, que tem experiência com múltiplas competições, então consegue também ver, né? E já foi coach, hoje está na organização aqui conosco, mas tem a equipe de estudantes lá na Federal da Paraíba, então também queria ouvir um pouquinho vocês sobre a perspectiva de cada uma de vocês em relação aos casos do meeting, porque pensem que aqui a gente está comentando para quem está nos conhecendo, né? Então também poderem entender um pouquinho mais como que funciona essa parte da dinâmica. Então, se a gente puder ir na ordem, Eduarda, depois a Manuela, depois a Thelma, depois a Ana, e aí com vocês. Tá bem. Bom, eu sou a Duda, sou estudante, competi 2 vezes no meeting e sou apaixonada porque pela primeira vez a gente vai para um cenário real. É bem como a Camille disse, a gente estuda negociação, estuda teoria, interesse, opções, tá, e como que a gente faz isso na prática? Então, os casos dão muito
muito um senso de realidade que é além do jurídico, né? Eu sou estudante de direito. Então, a gente recebe as informações gerais, que é como na vida real, todo mundo tem informações comuns. E a gente recebe as informações confidenciais, que são as informações sobre as nossas prioridades, os nossos riscos, enfim. E é muito interessante como isso se relaciona, porque se eu estou representando um cliente, como que esse cliente se sentiria? Que emoções ele teria? E um advogado pensar, tá, como que um cliente nessa situação se sentiria? E trazer esses elementos jurídicos e não jurídicos, extrajurídicos, para a negociação é muito legal, porque tu se coloca num papel real e tu consegue se experimentar na negociação. É muito legal também essa dinâmica de papéis, né? Porque eu, como advogada, eu negocio. E o meu cliente, como cliente, ele negocia. Só que a gente tem papéis diferentes na negociação. Isso na vida real, porque eu vou ser advogada daqui ano que vem, e eu vou ter um cliente que também vai estar negociando comigo. E cada um de nós com seu papel. Então, é a primeira vez, sei lá, 5 anos de direito, primeira vez que eu me coloquei num cenário real de negociar algo. Então, é muito incrível, é divertido a gente estudar e se preparar para os casos. Então, os casos são incríveis, cada ano vem uma coisa super diferente, é muito divertido. E aí a gente vai montando esse quebra-cabeça de como que as informações se encaixam. Então, convido a todos a experimentar e ver como é que se sentem, se também se sentem dessa forma. Passo a bola para a Manu agora. Obrigada, Duda. Então, me chamo Manuela, já fui competidora, fui coach, já também avaliei algumas competições, como foi mencionado aqui antes, e complementando um pouco das informações que a Duda falou, que realmente, em termos de conteudista, né, dos casos, são fantásticos, e cada ano, né, não só o grupo que faz a redação vai se juntando e também aumentando esse olhar mais crítico até, dificultando ou não para os alunos, mas é no sentido positivo, vamos dizer assim, porque comparando com o ano passado, por exemplo, o nível de complexidade, de extensão, de detalhes do caso em si, eu como avaliadora, né, da competição também, caramba, quero ver como os alunos realmente vão aplicar isso. E com um olhar de coach, assim, diante dos casos da competição em si, eu me sinto muito mãe do grupo, e além dessa questão estrategista da negociação em si, como um procedimento, todas as técnicas, existe sim o fator informação, o fator de pesquisa, como a Camille comentou. O caso, por mais que a Camille fale que precise realmente dessa extensão de pesquisa, é muito bem elaborado, é incrível, eu queria muito ter esse dom de como é elaborada essa redação, porque, como o Duda mencionou também, é a realidade numa simulação que realmente não tem muito como a gente falar que é uma brincadeira, é engraçado, no sentido de estar ali competindo, no nível de competição, mas é uma complexidade, uma relevância tão grande que a gente realmente pensa que estou sendo um diretor de tal empresa e eu tenho que vestir minha camisa para estar ali defendendo os meus interesses e satisfazendo todas aquelas necessidades. Então, como coach, eu posso falar que os alunos eles têm essa preocupação dos dois lados, não só para a parte da negociação, mas tem esse olhar de pesquisar do além do caso, que realmente, quando a gente vai tratar de compliance, ou vai se tratar com essa questão dos riscos financeiros, ou até da parte de agronegócio, enfim, tantos os casos que a Camila mencionou aqui, coisas que no direito, na faculdade, pelo menos eu como competidora, a gente não tinha estudado. Então, vai além das nossas matérias da faculdade ou até eletivas que a gente vem optar e precisa realmente estar no pé dos alunos, dos competidores, para dizer, não é só de acordo com o Código Civil, artigo 123, que você vai estar defendendo, trazendo para a mesa, é muito além disso. E a preocupação que eu sempre tive, que eu tenho com os alunos, é não só dessa questão, de novo, de negociar, que a gente já tem, né, Como Chegar ao Sim, tantos outros livros que nos ensinam isso, mas a preocupação de vestir a camisa do seu papel. Se vai ser o advogado, se vai ser, está sendo o diretor, está representando a empresa X ou até uma parceria com alguma outra empresa internacional, já que a gente tem, né, essa abrangência internacional, e como que vocês vão se portar diante disso, porque uma coisa é você saber a sua história, a cultura, como a gente também já tratou de Xingu, né, nas edições passadas, a parte da Amazônia, e você realmente ter essa preocupação e esse olhar diante disso. Então, é literalmente uma complexidade e várias áreas em uma só. Então, quando a gente treina, quando a gente está puxando a orelha, assim, no bom sentido dos alunos, eles crescem bastante esse desenvolvimento acadêmico,
acadêmico e profissional é gigantesco nas próprias simulações de preparação para a competição. E na competição, como avaliadora, a gente vê um espetáculo, no final das contas, porque, como o Camille falou, é possível, assim, pegar as informações do caso, não criar, né, não trazer coisas assim que realmente não venham satisfazer e tá de igual para todos, mas eles conseguem, estudam tão afinco o caso que detalhes até que a gente como avaliador precisa também se ater para estar anotando e ver se os interesses, as necessidades, tá de acordo com a cultura, ou enfim, o aspecto ético também, porque eles são muito bem preparados no final, e isso é excelente de assistir todos os alunos fazendo. Então, como é que a gente fala? É muito arriscado falar, né, do carinho que a gente teve pelo Meeting, mas cada ano a complexidade não só dos casos, mas o nível dos alunos também. Esse ano foi um exemplo disso, então eu acho que todo mundo vai crescendo juntos, tanto a organização, como os coaches, como os mentores, e os alunos vão nos ajudando muito nesse crescimento também. Thelminha. Obrigada, Mimizinha. Então, eu sou a Thelma e eu sou responsável pela área de networking e também faço parte do grupo de redação dos casos. E acho que o que eu queria trazer para vocês aqui é um pouquinho de história, que o Meeting, nesses 6 anos, tá indo para a 6ª edição, ele começou bebezinho, muito dependente da organização internacional, então existia já um pool de casos, né, porque você tem um histórico de quase 30 anos, acho que já completou 30 anos, né, da história da competição, então existe um repositório de casos enorme, que no começo o Meeting ia beber dessa fonte, e aí só traduzia, né, cara? Trazia os casos traduzidos, e aí, num segundo passo, ousou já fazer a tropicalização do caso, porque muitas histórias não faziam muito sentido simplesmente traduzir. Tinha um caso que era de castelos na Nova Escócia, e isso não tem nada a ver com a nossa realidade brasileira, né? Então, começa a se fazer adaptação. E aí, no próximo passo, nós podemos criar os nossos próprios casos, né? A gente pode se inspirar do repositório de casos, mas vamos olhar para a nossa realidade e criar os nossos próprios casos. E aí que a gente teve o primeiro passo de emancipação e começamos a descolar e a escrever os nossos próprios casos. E agora, nadando de braçada e se tornando um benchmark para a organização internacional, com a ousadia de passar primeiro para além da área do direito, né, com todas as áreas de conhecimento, e com esse grande salto, escrever casos com essa ousadia, com esse nível de complexidade que vocês ouviram. Então, a gente passa de bebezinho, a gente nesses 6 anos foi crescendo, criando músculos, adquirindo conhecimento e prática, e agora a gente já está se tornando modelo para a organização como um todo. Então, do aspecto de escrever os casos, eu falo disso de boca cheia, com muito orgulho, porque a gente também faz muita pesquisa, troca muita ideia e tenta trazer isso mais próximo da realidade possível, inclusive trazendo de forma bastante sólida e consistente as questões da sustentabilidade, porque as questões da sustentabilidade não são um tema, um pilar à parte. Olha, agora nós vamos falar das questões climáticas, e depois a gente muda de assunto, pronto, já falamos disso, agora vamos falar de outras coisas. Não, ela é transversal, ela passa por tudo e ela é a lente que nos norteia para pensar nas diferentes situações que a gente pode trazer para dentro dos casos com este nível de complexidade, porque nós vivemos hoje neste nível de complexidade. Tudo que a gente faz nas relações interpessoais, nas relações comerciais, nas relações públicas, em todos os níveis, a gente está vivendo esse desafio
de como viver em harmonia com a natureza, em harmonia conosco mesmos, em harmonia com outras espécies, como trazer para a mesa de negociação as vozes que não estão representadas nas mesas, como que a gente olha para as futuras gerações e tudo que a gente toma como decisão contempla quem vem depois de nós, como que a gente traz todas esses níveis de complexidades para dentro de um caso. E a gente consegue. Então, por isso que requer estudo, requer pesquisa, requer mergulhar, e o nível de aproveitamento das equipes está diretamente relacionada ao nível de aprofundamento que elas dão no estudo dos casos. Então, pode ser uma participação bastante superficial, se eu leio o caso e pronto, a equipe está pronta. Ou ela vem para a mesa mesmo com esse nível de pesquisa, de estudo, de aprofundamento, faz toda a diferença na qualidade da experiência da equipe, na participação do meeting. E a última camada que eu queria compartilhar aqui é justamente no networking, porque uma negociação, o grau de sucesso de uma negociação está também diretamente relacionada ao nível da qualidade das relações entre as pessoas. Então, se você não cuida de conhecer as pessoas, de saber quem está do outro lado da mesa, de ter uma relação antes, o que eu ouço muito nas nossas salas de networking, a qualidade da negociação na competição, quando as equipes se encontraram antes, se conheceram num ambiente mais descontraído, nas salas de networking, onde conheceu cada um, eu sei quem é a Maria Eduarda, eu sei quem é a Ana Paula, eu sei quem é a Icleda, a gente deu risada, a gente falou de outras coisas, eu conheci mais coisas da vida da Ana Amélia, antes de ir para a mesa de negociação e eu ser advogado ou eu ser a parte. Isso tudo traz nuances para a negociação e para a experimentação da simulação, que é uma experiência para o resto da vida. Então, eu paro aqui e passo para a Ana Paula também trazer um pouquinho da experiência dela. Bom, gente, bom dia novamente, né? Eu me senti muito contemplada nas falas anteriores. Só para complementar um pouco, eu vou falar um pouco mais da minha perspectiva como professora, né? Porque eu acho que uma coisa muito bacana que o MIT traz também é um pilar de formação, né, de educação, porque além da competição, traz a capacitação. Então, traz aqui ensinamento, né? Apresenta aqui aos estudantes e muitas vezes a profissionais que não tiveram essa oportunidade, um novo método, né? Um novo que não é tão novo assim, né? Que já era utilizado, mas assim, um novo no sentido de se fazer conhecer agora por muitas pessoas. E uma coisa que é muito interessante também, que é fantástico no Meeting, é porque trabalha com pilares de interdisciplinaridade, né? Que na vida profissional, né? O estudante ele não vai pegar uma situação jurídica para resolver e vai aplicar ali só o direito civil e ponto, né? A gente geralmente perpassa, assim, por mais de uma disciplina jurídica, né? Então, aquela situação envolve empresarial, mas envolve também tributário, né? Tem aqui alguma questão relacionada às relações civis, de uma maneira geral, e mais do que isso, né, que também está muito concatenado com a nossa realidade, as situações que pegamos para resolver enquanto juristas, enquanto advogados, envolvem também pessoas de outras áreas do saber, né? Então, vou pegar aqui um caso para negociar que envolve aqui uma matéria pertinente à engenharia, né? A engenharia ambiental, a novas tecnologias. Então, para além da interdisciplinaridade, nós tratamos aqui, trabalhamos como é na vida, né, com questões transdisciplinares, porque ultrapassa aqui o jurídico para trabalhar também com outras áreas. Então,
abordagem aqui mais recente de trazer pessoas de outras áreas para trabalhar também conosco, né, foi muito feliz. Né? E uma questão aqui que ficou ainda mais claro na fala da Thelma é a questão da responsabilidade. Né? Então, a preparação dos estudantes é para trabalharem de maneira responsável, né? Responsabilidade para com o outro, né? Ensinar que o estudante a ter o entendimento, a ter uma visão que o outro que está negociando lá com ele pode cooperar, né? Eventualmente, em algum momento, poderia ter sido um adversário, mas nunca inimigo, né? Então, para sair aqui desse tipo de polaridade. E responsabilidade também para com o futuro, né? Para com outras pessoas que não estão envolvidas ali naquela área, para com a ecologia, né? Para com outras formas de vida, que vai muito também, Camille e Thelma, do princípio responsabilidade de Hans Jonas, né? Somos responsáveis hoje também pelo homem do futuro, né? Pelo homem e pela mulher do futuro que está por vir. Então, eu acredito que o meeting ele traz muito disso tudo, né? E realmente é uma competição muito completa, né? Uma competição, né? Não é competição apenas, tá? E eu devolvo então a palavra para a Camille. Maravilha. Muito obrigada. Eu acho que ficou bem claro, né, de diferentes perspectivas, o que a gente tem como objetivo das competições e da nossa jornada como um todo, né? Então, um ponto importante para a gente fechar essa questão dos casos, né, é que a partir desses casos reais que conectam com a realidade, desafiam os estudantes e os avaliadores a se prepararem, a pesquisarem, e transcende, como a Ana trouxe, o transdisciplinar, olhando para a sustentabilidade, como a Thelma falou, de uma forma muito concreta, né, de uma forma transversal, que perpassa por tudo, e ao mesmo tempo, como a Eduarda trouxe, trazendo, talvez pela primeira vez, o estudante para uma mesa de negociação, né, e por mais que possa parecer uma simulação, o nosso cérebro entende como real, né, e aprende tanto quanto eu tivesse de verdade no escritório fazendo uma negociação. Então, poder sair pegar toda a teoria, né, que a gente aprende na cadeira da faculdade e levar para resolver uma questão objetiva e prática, né? Então, como a Manu trouxe, ver a importância dos estudantes olharem para isso, né, se capacitarem, se desenvolverem, estudando e aplicando de fato a teoria. Então, o objetivo é esse, e eu finalizo com a metodologia essa do Experience-Based Learning, né, que é o Learn by Doing, o aprender pelo fazer. Então, uma metodologia que já tem aí essa estrada, né, que agora começa a ser trazida pelas competições e de forma mais concreta, né, para o aprendizado, para o conhecimento humano, para a gente aprender e internalizar o conhecimento a partir da ação, né, a partir de lá e negociar. Então, aprender a negociar negociando, como a gente fala. Né? E aí, essa é a ideia da nossa jornada como um todo. Então, falando um pouquinho da jornada, para finalizar o vídeo sobre os casos, né, que é essa ideia de agora, faz sentido falar da jornada porque os casos, eles são o final de uma jornada completa que começa agora, né? Então, a gente, com as inscrições abertas, então, todo ano, abrem as inscrições ali no início do segundo semestre, e ao longo do segundo semestre, a gente vai fazendo eventos, compartilhamento, momentos para olhar para temáticas, tanto relacionadas à negociação, como as temáticas atuais daquele momento, né? Que estão acontecendo ali em termos de desafios mundiais, ou desafios do nosso país, ou questões, mudanças em relação à organização, economia, o que for, né? E a gente aplicar, olhar para tudo isso juntos, e aí começa a botar isso num caso, né, Thelma? A gente começa a se preparar para fazer a redação do caso agora, mais para o final do ano, já tendo colhido todas essas informações, né, das reuniões, dos momentos que a gente faz de trocas, né, como hoje, por exemplo, e aí a gente, então, estrutura tudo isso para lá no ano que vem, né, ou seja, no primeiro semestre do ano seguinte, a gente ter aí os workshops, que já vai ter visto uma contextualização da temática e botar em prática as técnicas propriamente ditas, né? Os workshops, então, vão desenvolver as técnicas relacionadas à negociação, para que, então, em março, a gente consiga fazer as qualificatórias, né? E se preparar, botar tudo isso na prática e colocar o aprendizado no fazer, de fato, né? E aí a gente vai para nacional em maio e a internacional em junho e julho. Então, visualizando o cronograma, visualizando a jornada completa, a gente vê
que os casos, eles perpassam esse todo, né? A nossa explicação de como que os casos são feitos, eles são feitos considerando o compartilhamento nosso para visualizar o contexto atual, para fazer uma leitura desse contexto atual em uma temática que vai ser ou um conflito, ou uma oportunidade, ou uma transação, bota isso num caso que depois vai ser usado com base nas técnicas para as sessões, né, para as simulações de negociação nas competições, na qualificatória e na nacional. Então, e esse ponto final que é atrás da competição, né, eu queria fechar com ele, porque a gente traz o meeting como uma competição que é colaborar e competir. Então, tem competição? Tem. Porque quando eu estou com o outro, eu estimulo uma competição comigo mesmo, né, para que eu consiga ter o meu melhor desempenho. E quanto melhor o meu desempenho for, melhor o resultado que eu consigo ter na mesa de negociação. Construindo uma relação com a outra parte, como a Thelma falou, né, que também está competindo consigo mesma para chegar na sua melhor desempenho, né? E aí ambos cooperam, competindo consigo e com o outro. Então é essa forma de olhar, né, muito inspirada nas próprias Olimpíadas, né, onde o olímpico ele não compete contra o outro, ele compete consigo, né, para chegar na sua melhor e bater o recorde e tudo mais. Então, sim, é uma competição. As Olimpíadas são uma competição, mas uma competição que estimula o melhor de cada competidor, e não que estimula que o competidor destrua o outro, nunca. Né? Então, a ideia do meeting é uma competição colaborativa por isso, porque sim, se compete, para sim ter todo o estímulo positivo que a competição traz, né? Que é eu me desafiar, eu querer passar de fase, eu querer representar o Brasil na internacional, e por isso eu vou estudar, por isso eu vou me capacitar. Isso não significa que eu vou destruir o outro, até porque se eu fizer isso, eu não chego num acordo no final e não chego num bom resultado no final. Né? Então, por isso, negociação. Por isso a temática escolhida ser negociação, porque E eu me lembro que quando tudo começou, quando eu olhei competição de negociação, que coisa estranha. Né? E daí hoje, na verdade, é óbvio, eu vou competir em algo que estimula que eu colabore. Sim, eu estou competindo e sim, eu estou me estimulando a colaborar. Então, os casos vão provocar muito isso. Vão provocar que sim, vão ter informações minhas ou da outra parte, nas confidenciais, como a Manu trouxe, que daqui a pouco me colocam num status maior de poder ou menor de poder, dependendo da outra parte. Então, sim, eu poderia, aspas, passar por cima, mas a qual custo? Né? E aí até uma fala das relações. Se eu passo por cima do meu interlocutor, a minha negociação acaba ali. Eu posso até levar o melhor naquela negociação, mas na próxima ele já vem com as armas, né? Porque ele viu a minha atuação. Então, como a Ana falou, né, que o que a gente quer criar daqui para frente, né? Qual é a próxima negociação que a gente vai ter com aquela mesma parte, né? O mundo é muito mais redondo do que a gente imagina, então finalizar com essa ideia que os casos estimulam justamente essa competição, que é sim competir para passar de fase, para ter um melhor desempenho, a partir da colaboração, né? Quase um paradoxo que a gente entende que não é paradoxo quando a gente bota a mão na massa e vê que isso acontece, né? Então, fechando esse ponto, das questões dos casos, né? Tem todos os demais vídeos e conteúdos para entender um pouquinho mais das outras coisas. Então, deixa eu finalizando por aqui.